Meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um resumo das lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2 desse primeiro trimestre, que nós estamos estudando sobre avivamento. O retorno do cristão ao chamado do conhecimento das Escrituras e do revestimento do poder de Deus. Estudamos a primeira aula. Você que nos acompanhou, aqui embaixo nós temos o link da primeira aula, que é sobre o avivamento. E você que também não é inscrito no nosso canal, você pode clicar aqui embaixo na inscrição, que semanalmente, Deus permitindo, nós sempre postamos um resumo das aulas que nós damos aos domingos, ali no templo sede da ADTL. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre o avivamento no Antigo Testamento. A história do povo hebreu, ela está relacionada a muitos avivamentos, da qual nós podemos tirar muitos exemplos para a nossa vida, para a aplicação no contexto da igreja. E nessa lição nós vamos trazer alguns avivamentos que ocorreram dentro do Antigo Testamento, nos oferecendo algumas verdades relacionadas aos fatos ocorridos. É bom nós esclarecermos que há alguns pontos para que haja avivamento. O primeiro ponto para que haja avivamento, ele sempre vai surgir de uma crise. Durante uma crise surge o quê? Um avivamento. E para que venha a surgir um avivamento, Deus levanta homens ou mulheres para que seja o quê? Um instrumento, para que seja uma brasa acesa, para que venha incendiar as pessoas que estão em volta, outros grupos que estão próximos. Então, o avivamento, ele surge de uma crise. Deus sempre usará um instrumento humano para que surja o avivamento, e ele é precedente o quê? De oração, explanação da palavra de Deus, arrependimento e confissão de pecado. Quando há crise, Deus levanta um vaso, um instrumento, devido às orações, e ele se coloca como esse instrumento, levando a palavra de Deus, e o povo se convertendo, se arrependendo, Deus trará o quê? O renovo, a vida, para aquela pessoa, para aquele grupo, para aquele lugar. Vamos no primeiro ponto. Avivamento nos tempos de Moisés. Então, nos tempos de Moisés, nos dias de Moisés, nós aprendemos que o avivamento ele vem de uma crise. E qual que é a crise que surge? Nós vamos ver que após a morte de José, vai levantar o quê? Outro faraó que não conhecia José. E o povo, ele vai ser
oprimido, vai ser perseguido. Então aí surge uma crise, a opressão, a perseguição, e nós vamos ver que alguns decretos ali no Egito vão surgir para destruição do povo hebreu. E diante dessa crise, eles vão clamar o quê? Clamar a Deus. Vai surgir um clamor. E nós vamos ver que Deus vai levantar o instrumento. Qual o instrumento que é levantado? Nós vamos ver que o instrumento que será levantado será Moisés. E abrindo um adendo aqui, né, eu já ouvi algumas frases relacionadas, quem não é visto não é lembrado. É uma verdade, quem não é visto pelos homens não é lembrado. Mas eu quero dizer, talvez os homens não te vejam, mas Deus, Ele está te vendo. E se Deus te escolheu para uma obra, para uma missão, para um propósito, ainda que os homens tentam te esconder, Deus te achará e Deus te colocará na posição que Ele quer te usar para fazer a sua obra. Foi assim com José. José estava na prisão, escondido, esquecido ali dos homens, porém, ele não estava esquecido de Deus. E nós vamos ver também Moisés. Moisés sai na fuga ali do Egito, ele chega até Mídian, e ali os anos vão se passar, 40 anos se passam, e Moisés estava ali no monte, apacentando as ovelhas, aonde vai acontecer algo extraordinário, algo glorioso, maravilhoso. Deus se revela a ele. Então, havia a crise, o povo clama, Deus prepara o instrumento. O instrumento é Moisés. E Deus levantará Moisés para que o povo seja liberto ali do Egito. Deus manifesta a sua mão forte, o seu braço poderoso, enviando as 10 pragas, libertando o povo, abrindo o Mar Vermelho. E nós vamos ver que o povo ele é liberto. E lá na frente, eles serão o quê? Vamos dizer assim, avivados. Eles fazem uma aliança com Deus. De serem fiel a Deus, de construírem um tabernáculo e prestarem culto a Adonai, ao Senhor, ao Deus poderoso. Nós vamos ver que o povo, ele ouve a voz de Deus, ele ouve a sua palavra, ele entra em aliança com o Senhor. Então, há um avivamento nos dias de Moisés. E o segundo avivamento que ele trata aqui é o avivamento no tempo de Samuel. Então, no tempo de Samuel, nós vamos encontrar também uma crise. Então, todo avivamento, ele advém de uma crise. Qual era a crise? O povo, ele é rebelde. Aonde o nome de Deus, ele não é exaltado, ele não é adorado, ele não é buscado. Cada um envereda pelo seu caminho aquilo que ele acha direito. Nós vamos ver até mesmo o sacerdócio estava corrompido, porque o texto vai dizer que a manifestação de Deus era rara naqueles dias. Mas Deus, ele vai levantar um instrumento. E quem é o instrumento para que o avivamento chegue neste momento? É Samuel. Nós vamos ver que a situação do povo era tão caótica que nós vamos ver que a arca que simbolizava a presença de Deus, ela é tomada, ela é tirada do seu povo.
porque eles não confiam no Senhor, tem apenas como um amuleto, mas não se rende a Deus. Mas nós vamos ver que o próprio Deus, ele trabalha para que a arca seja trazida de volta para a sua terra, para o seu povo, para a sua gente. Então Deus age, a arca vai voltar para a terra de Israel por cerca de 6, 7 meses depois que ela é levada, a arca retorna. E nós vamos ver que Samuel chama o povo para um compromisso para um concerto, uma aliança com Deus. E quando o povo faz esse compromisso, essa aliança, o povo se arrepende, se converte a Deus, Deus entra com providência e com vitória, aonde os filisteus são derrotados. Lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, nós também fizemos um comentário no começo do ano, no final do ano, na passagem a respeito disso, que você também pode encontrar esse link aqui embaixo, a respeito desse comentário de Samuel, o Deus, o nosso refúgio. Então nós vamos ver que há um avivamento, aonde ele é trazido pela exortação de Samuel ao povo em obedecer à palavra de Deus. E quando isso ocorre, o avivamento ele vem. O terceiro avivamento que o nosso comentador comenta, interessante, são vários avivamentos que há no Antigo Testamento. Ele traz aqui alguns. Avivamento nos dias de Josias. Então, os dias de Josias havia uma crise muito grande. Qual era a crise? Nós vamos ver que após a morte de Ezequias, Manassés reina. Nós vamos ver que ele vai praticar muitas atrocidades relacionadas com Deus, o seu povo, aonde ele vai colocar ídolos dentro do templo, vai queimar as cópias da lei, vai passar os filhos pelo fogo, vai trazer a feitiçaria, se envolver com idolatria. Mesmo embora ele se arrependendo, nós vamos ver que ele, como instrumento, não teve força de trazer um avivamento. Seu filho reina no lugar dele, Amon. E nós vamos ver que o seu filho também pratica muitas iniquidades, aonde vai ser morto pelos seus próprios súditos. E vão colocar o filho de Amon, no caso o neto de Josias, bisneto de Ezequias, para reinar. Então Josias, filho de Amon, filho de Manassés, filho de Ezequias, eles começam a reinar muito novo no trono. Com cerca de 8 anos ele começa a reinar. Só que ele foi instruído pelos homens sábios, pelos homens tementes a Deus. E quando o sacerdote encontra o livro da lei no templo, isso é muito triste. O livro estava perdido dentro da casa. E quando o livro é encontrado dentro da casa, o livro é lido para o rei se maravilha e fica temeroso com tudo aquilo que ali estava escrito. Nós vamos ver que ele leva o povo a um retorno para Deus, promovendo o estudo da palavra. Ele manda tirar os ídolos que havia no templo, que havia em Judá. Ele leva o povo a um concerto com Deus, onde o povo se arrepende. A Páscoa, que era esquecida, ela retorna a essas festividades, relembrando que Deus é o libertador, Deus é o nosso Salvador, Deus é aquele que luta por nós. E nós vamos ver que quando ele ouve a palavra de Deus, ele promove todas essas coisas, aonde o povo vai ter um encontro com Deus. Mas infelizmente, meus irmãos, nós vamos ver que alguns homens, alguns reis que reinam depois de Josias, eles não são avivados em servir a Deus, em praticar a sua vontade. Nós vamos ver que o
povo é levado para o cativeiro. E aqui o nosso comentador ele vai entrar no segundo tópico, sobre o avivamento nos dias de Neemias. Então, nos dias de Neemias, o que acontece? O povo, mesmo após os 70 anos de cativeiro, o povo tendo retornado para a sua terra, nós vamos ver que o povo, eles não voltam para Deus, para a sua palavra, porque cada um vai tomar conta da sua vida. Eles têm casamento misto com as mulheres ali de outros povos, e eles estão em grande miséria e perseguição na terra. Quando Deus traz um instrumento, ou melhor, são dois, o nosso autor aqui traz um, mas traz dois instrumentos. Êxodo e Neemias, aonde eles levam o povo ao retorno a Deus. Nós vamos ver que começa por oração, por clamor, aonde Neemias intercede pelo pecado dos seus pais. Nós vamos ver que o povo é comovido por essa intercessão. Também se veem combatendo contra Deus através das suas vidas, desviada da palavra de Deus, onde há nesse clamor um arrependimento, aonde Êxodo e Neemias vão ler o que é a palavra de Deus para o povo. Interessante que o nosso comentador aqui ele diz que Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, que a palavra fosse lida da maneira que o povo fosse ensinado a entender essas verdades. E quando há esse clamor, há esse retorno à palavra de Deus, há um avivamento naqueles dias. Então nós aprendemos aqui, texto 3, que o padrão para o avivamento está baseado na palavra e na oração. Quando é ensinado, o povo clama e há o arrependimento, há a conversão, o retorno para Deus, Deus manifesta a vida no nosso interior, no meio do seu povo, e o seu povo vai praticar a palavra de Deus nas suas ações, na sua maneira de agir. O avivamento é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos corrige. Por quê? Porque ela é o nosso guia para nos levar a conhecer a perfeita e boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Para que nós possamos entrar na palavra. Então, Paulo diz, quando nós nos ajuntamos, olha só, vocês, cada um de vós tem salmo, são cantos de louvores a Deus. Tem doutrina, que é ensino, precisa ter palavra. Tem revelação, tem línguas e tem interpretação. Precisa o quê? Do louvor, da adoração, precisa da palavra e precisa o quê? Do agir do Espírito Santo. Quando isso ocorre, meus irmãos, nós vamos ver que há um quebrantamento espiritual. Em resposta à oração, em obediência à palavra, há um avivamento espiritual. Nós temos que entender que avivamento não é exibicionismo. E também não é emocionalismo. Porque avivamento não é uma ação do homem. Avivamento é uma manifestação de Deus na vida do homem, levando o homem a ser impactado por uma intervenção divina, da qual ele vai carregar aquela chama por onde quer que ele esteja andando. Não é uma coisa momentânea, de um momento, uma coisa passageira, somente ali, o emocionalismo ali do culto. Não, é uma transformação radical. Porque se você foi tocado dentro da casa, foi movido pelo Espírito Santo, a sua vida não será a mesma aonde você estará andando lá fora. Não será a mesma na sua casa, não será a mesma no seu trabalho, não será a mesma aonde você chegar
vai ter uma diferença. Porque o Espírito Santo, ele habita, ele se move em você, ele guia você, ele impulsiona você. Cuidado com o formalismo. Meus irmãos, sabemos que Deus é um Deus de ordem, um Deus de decência. Não é errado observar regras, normas, métodos. Isso faz parte do culto. Só que há momentos nós temos que entender, meus irmãos, que quem manifesta, quem opera dentro da igreja é o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo está, a liberdade. Alguns momentos, algumas regras, algumas normas serão quebradas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso não é algo da carne, é algo do Espírito. É a manifestação do Espírito. Só que quando o Espírito opera, não vai trazer escândalo, não vai trazer embaraço. Porque quem é espiritual conhece essas coisas. Então há momento que nós precisamos deixar o formalismo de lado e deixar o Espírito Santo agir da maneira com que ele quer. Pedro estava pregando ali na casa de Cornélio e de repente o Espírito Santo desceu. Línguas foram repartidas como de fogo, as pessoas foram impactadas pelo poder de Deus e Pedro se calou. Então, chegando à nossa conclusão aqui, nós vamos entender que independente de época, nós estudamos aqui sobre avivamento no Antigo Testamento, que independente de época, de tempo, o avivamento quem traz é Deus. Quem aviva a sua obra é Deus. É por isso que Abacuque disse: aviva, Senhor, a tua obra. E no meio dos anos a faz notória. Mas para que isso aconteça, ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Então tem o temor, tem o amor. No momento que ele ouve, ele vai dizer: aviva, Senhor. Então, esses avivamentos do Antigo Testamento, eles vieram com quebrantamento, com oração, com rendição, com confissão de pecado. O povo reconhece as suas falhas e clama a Deus por misericórdia. Nós vamos ver que Deus é misericordioso, cheio de bondade, onde ele vai restaurar as vidas, restaurar o povo diante do clamor. É dessa maneira que acontece. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Até um próximo encontro, uma próxima oportunidade. Deus assim permitindo. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.